Você que vai ficar comigo aqui, eu te convido a abrir a palavra do Senhor em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Não, novos membros não terá aula essa manhã. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Nós já estamos há alguns domingos estudando essa carta e hoje veremos aqui algumas coisas bem profundas da palavra do Senhor para nós também, continuando esse estudo aqui. Vou te convidar a ficar em pé, em reverência a essa santa palavra. A partir do verso 16, capítulo 5, a partir do verso 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, outras versões vão dizer domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gostaria que nós repetíssemos juntos o verso 25. Vamos lá? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Pai, te damos graças mais uma vez por estarmos na tua casa. Obrigado por esse privilégio. Obrigado porque aqui nós nos sentimos à vontade, porque é a casa do nosso Pai. Aqui nós temos liberdade para louvarmos, para levantarmos nossas mãos, para rasgarmos o nosso coração sem vergonha, sem impedimento perante o Senhor, para reconhecermos as nossas falhas, para sermos orientados dentro da palavra do Senhor. E nessa manhã estamos aqui com o nosso coração aberto, desejosos, meu Deus, desejosos de recebermos algo da parte do Senhor. E eu lhe rogo, Espírito Santo, oro a Ti para que, ó Pai, o Senhor possa falar de uma maneira peculiar ao coração, meu Deus, de cada um dos meus irmãos aqui, de uma forma individual, porque nós somos individuais diante do Senhor. O Senhor que nos formou, cada um com um DNA diferente, meu Deus, e em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã. Fique à vontade aqui e fala conosco. Dá-me graça para transmitir essa palavra, eu dependo de Ti. E lhe rogo, Deus, que toda e qualquer interferência do inimigo que queira roubar essa palavra, que queira, Deus, trazer desatenção, que seja repreendido pelo poder que é no nome de Jesus, e que possamos todos juntos estarmos conectados ao trono da graça nessa hora, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, querido. O título dessa lição que estudaremos hoje é A Marca do Caráter Cristão. A marca do caráter cristão. Na aula passada, nós estudamos sobre as obras da carne, aqui a partir do versículo 16, onde o apóstolo vem dizer a respeito da orientação de andar segundo o Espírito, porque o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. É uma guerra constante e ele vem dizer uma palavra no imperativo. No verso 16 ele diz: digo, porém, andai. Andai não é uma sugestão, é uma palavra que está no tempo verbal do imperativo, é uma ordem.
andai no Espírito, permaneça no Espírito. E ele vai repetir esse mesmo comando posteriormente aqui no verso 25, que nós repetimos: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A palavra do Senhor vai nos deixar vai nos mostrar de uma maneira clara aqui que viver em Espírito e andar no Espírito são coisas diferentes. São coisas que complementam uma outra, e nós veremos isso aqui. Mas na palavra do Senhor não há letra inútil. Então, se ele diz que vivemos no Espírito, nós também devemos andar no Espírito, que é algo um pouco diferente. E lançaremos luz a respeito disso aqui nessa manhã. Mas ele vem trazer, a nos apresentar essa constante peleja que nós travamos dentro de nós. A carne, com a sua tendência de praticar coisas contrárias ao Espírito de Deus, que no dia que nós o recebemos como o nosso Senhor e Salvador, agora o Espírito Santo vem habitar dentro do nosso coração, e agora vem nos orientar, admoestar, vem nos dirigir para que venhamos trilhar o caminho segundo é a palavra do Senhor. Essa é a obra do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso é só para o não salvo. Esse trio verbal que convence do pecado, da justiça e do juízo é só para antes de receber Jesus? Não, é para a caminhada cristã toda. Ou quando a gente recebe Jesus, a gente deixa de pecar? Não. Então é o Espírito Santo que vai nos alertar no dia a dia da nossa caminhada, coisas que às vezes precisamos de consertar, de ajustar, algumas porcas que a gente precisa de apertar, algumas coisas colocarmos no eixo. É o Espírito Santo, e ele vai ministrando no nosso coração à medida que vamos dando essa liberdade a ele. Mas do outro lado da balança, quem está lá? O nosso coração. Do outro lado da balança está o nosso coração, o pecado, a maldade que está dentro de nós, que habita no nosso DNA, que pesa para poder nos incentivar a fazer e a praticar coisas contrárias ao agir do Espírito Santo. E por isso que o apóstolo vem trazer essa ordenança: andai em espírito e não cumprireis os desejos. Concupiscências são os desejos da carne. E aí ele vai dizer aqui no versos 19 e 20, o que são essas obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. E ele faz um resumo geral no final disso tudo e vai dizer: todos os que cometem tais coisas, de uma maneira muito enfática, não herdarão o reino de Deus, não têm parte com Deus, não estão aliançados com o Senhor. E aí agora ele começa, a partir do verso 22, a falar sobre aquilo que para nós é a marca de Cristo em nós, deve ser as marcas de Cristo em nós, que é o fruto do Espírito. Como eu disse, no dia que recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, a palavra de Deus vai dizer que agora o Espírito Santo é o selo, é o penhor, é o selo, é a marca da nossa condição agora de salvos, porque o Espírito Santo agora vem habitar dentro do nosso coração. E o Espírito, ele não é algo passivo, na verdade ele é ativo. Como eu disse, ele vai nos convencer, vai nos ajudar na caminhada, vai nos orientar, vai nos ajudar a conhecer o Senhor, porque as coisas de Deus, elas só se discernem pelo Espírito Santo. As coisas de Deus só se discernem pelo Espírito Santo. Por isso que às vezes você vai encontrar por aí na vida gente que conhece muito da Bíblia, mas que não conhece nada de Deus. Gente que cita muitos versículos da Bíblia, que sabe muitas coisas da Bíblia, muitas histórias da Bíblia, mas que não conhece nada de Deus. O coração está longe de Deus. Fazem coisas contrárias aos princípios de Deus. Mas como assim o cidadão cita a Bíblia, recita a Bíblia e demonstra conhecer tanta coisa da Bíblia? É assim mesmo. Conhecer a Bíblia é uma coisa, conhecer Deus é outra coisa. E se conhece a Deus é através da intimidade com o Espírito Santo de Deus. E a partir do momento que nós nos debruçamos diante dessa palavra, com o coração contrito perante o Senhor, desejosos de conhecer mais a Deus, aí sim,
o Espírito Santo vai descortinando diante dos nossos olhos o conhecimento da palavra do Senhor. Aí vai tendo o amadurecimento na fé, aí vai havendo o crescimento espiritual, aí realmente o cristão vai tendo uma robustez, que é o que o Senhor deseja de nós nessa caminhada. Quando o apóstolo Paulo, ele vai fazer essa comparação, ao dizer que quando a gente entra na fé, quando a gente entra na família do Senhor, a gente é como um bebê, que um bebê ele tem uma alimentação própria de bebê, ele não pode receber uma alimentação gordurosa. Uma criança recém-nascida, você não pode dar uma feijoada para ela, senão ela mata, não pode. Mas também um adulto, uma pessoa já adulta, ela também não sustenta uma alimentação de bebê. Ou seja, tudo tem que ser compatível com a sua maturidade, com a maturidade espiritual. Então, quando a gente entra para a família de Deus, na família da fé, nós vamos recebendo uma alimentação própria, mas o Senhor, Ele quer que com o tempo a gente vá amadurecendo, crescendo, sabe, criando uma robustez espiritual, para que Ele possa nos revelar ainda mais coisas, e isso vem com o tempo, e com a dedicação na busca pela palavra do Senhor, que aí sim Ele vai se revelando a nós, e o Espírito Santo vai agindo e produzindo o fruto do Espírito, que é o que nós vamos nos debruçar aqui a partir do verso 22 nessa manhã. Mas o fruto do Espírito em oposição às obras da carne, está justamente o fruto do Espírito, sabe, que é aquela marca do cristão. Paulo apresenta aqui uma relação de características do fruto do Espírito, o fruto que é um só, mas ele possui 9 características diferentes, enquanto as obras da carne são praticadas pelo esforço humano, pela própria iniciativa da nossa carne. O fruto do Espírito, agora ele depende do nosso relacionamento com Deus, de uma devida correspondência nossa ao Espírito Santo do Senhor, para que essa manifestação dele, materializada através do fruto, possa ser evidente na nossa vida. É um fruto só, mas que ele possui 9 características diferentes. Vamos ver aqui, a partir do verso 22 aí, fala fruto, está no singular, é justamente para poder trazer a ideia de algo harmonioso, homogêneo, coerente, que é o resultado do agir do Espírito Santo. Sabe, a obra de Deus é sempre completa e perfeita, querido. Deus não erra na medida. Deus não erra, Deus não se contrapõe. Na palavra do Senhor não há contraposição em momento algum. Deus, ele é sempre retilíneo. Deus, ele é sempre perfeito. Constrói todas as coisas de forma perfeita, e essa singularidade do fruto do Espírito demonstra para nós justamente essa harmonia que há no agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Dessas 9 características aqui, nós vemos de uma maneira muito clara que 3 delas descrevem atitudes do cristão para com Deus, outras 3 vão revelar a atitude do cristão para com o seu próximo, e as últimas 3 do cristão para consigo mesmo. Vamos ver aqui atitudes do cristão para com Deus. No verso 22, o primeiro característica do fruto do Espírito, aí ele vai dizer que é o quê? O amor. O amor. A palavra aqui grega que vai traduzir é a palavra ágape, né? Que é traduzida por amor, inclui o amor a Deus e o amor ao próximo. Paulo, ele coloca aqui como o primeiro fruto, certamente por causa da força que é o amor, sabe, a importância, a relevância daqueles 2 mandamentos que Cristo deixou para nós, um resumo de tudo a respeito do que compõe a lei do Antigo Testamento e os ensinamentos de Cristo. Tudo vem se resumir em 2 mandamentos. Quais são eles? Amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, acima de qualquer coisa dessa face da terra, acima de qualquer pessoa. Eu devo a minha devoção com toda a força, com toda a energia a Deus, e depois ao próximo. E qual que é o nível desse amor ao próximo? O mesmo tanto que eu me amo, amar ao próximo como amar
a si mesmo, porque para nós desejamos o bem, nós queremos o bem, plantamos o bem na nossa vida para que a gente possa colher o bem, e a palavra do Senhor vai nos dizer que é dessa mesma maneira que eu quero o meu bem, é o que eu tenho que desejar na vida do próximo. Infelizmente a gente tem vivido em um mundo, e aí eu não digo apenas num tempo de hoje, mas em um mundo que é impuro, que é egoísta, que tem demonstrado um amor interesseiro, sabe, um amor diferente desse amor ágape aqui, da qual o Senhor nos ordena que a gente deva amar os nossos irmãos, realmente diferente. Quem ama a Deus crê em seu Filho como realmente o único Salvador e o mediador entre Deus e os homens, e ele vive essa verdade, ele pratica essa verdade, ele tem prazer em estar na casa do Senhor. Uma das manifestações de amor verdadeiro a Deus é isso que você está fazendo aqui hoje, estar aqui na casa do Senhor. Deus, eu tenho um compromisso com o Senhor. O dia do culto é um dia especial para mim. É o dia que eu tenho um encontro com o Senhor, com os meus irmãos, para junto louvarmos, adorarmos o nome do Senhor. Não é qualquer dia. Esse momento aqui não pode ser um momento comum na sua agenda de compromisso, na minha agenda de compromisso. Não, o dia do culto, querido, a gente vem aqui para poder invocar ao Todo-Poderoso. Você pode dizer glória a Deus? Ao Todo-Poderoso, ao Criador do céu e da terra, aquele que tudo governa, aquele que tudo dirige, aquele que é o dono da vida, aquele que é o sustentador da vida, aquele que é o meu provedor, aquele que é o meu guarda, aquele que é o meu Senhor, aquele a quem eu entreguei o meu coração e eu quero andar com ele. Então não é com qualquer pessoa que eu vou me encontrar. Isso a gente demonstra, sabe, até mesmo no nosso jeito de vestir. Sabe, eu quero devolver ao Senhor, sabe, eu quero me apresentar perante o Senhor de uma maneira que agrade Ele, de uma maneira que Ele, sabe, de devolver o meu melhor a Ele, o melhor. Minha mãe, eu cresci com ela sempre falando isso: meu filho, sua melhor roupa você guarde para ir na igreja. Ela criou a gente assim, éramos 3 lá em casa. Sua melhor roupa você guarda para ir na igreja, porque é para o Senhor. É para o Senhor é o melhor. O melhor que eu posso dar é para Ele. O melhor do meu tempo, o melhor da minha atenção, o melhor da minha devoção é a Ele. E quando eu estou aqui, eu tenho que estar concentrado, louvando, exaltando o nome dEle, porque eu estou diante realmente desse que é o Todo-Poderoso. Isso é demonstração de amor, querido. Adoração genuína. Tem prazer em estar na casa do Senhor para adorar, ama a comunhão dos irmãos. Sabe, estar aqui é um tempo de valor muito grande. Olhar para o meu irmão que está do meu lado e falar: eu te amo em Cristo Jesus, você é importante para mim. Você pode levantar e dar um abraço em quem está do seu lado, falar assim: eu te amo em Cristo Jesus, você é importante demais para mim. Você é meu irmão na fé, você é meu irmão em Cristo, você tem valor. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para você, para salvar a sua vida, para salvar a minha vida. Eu te amo em Cristo Jesus. Você é importante para o reino de Deus, para mim também. Você me complementa, você me ajuda na caminhada da fé. Que coisa boa é nós termos irmãos, é nós termos com quem abraçar, a quem abraçar. Pode se sentar. Que coisa boa é isso, que coisa deliciosa é termos essa liberdade. Quem ama o seu próximo, querido, ajuda quando precisa. Quem ama o próximo, perdoa quando surgem falhas. Nessa caminhada aqui vão surgir falhas. Vão surgir falhas, querido. Não somos perfeitos. E não queira imaginar, ou não queira se iludir, que dentro da igreja vai acontecer tudo certinho. Não. Porque a igreja é composta de quem? De bancos. Os bancos realmente não erram. Eles ficam aqui de domingo a domingo. A igreja é feita da gente. É feita de gente. Gente que tem fraquezas, gente que tem emoções, gente que chora, gente que de vez em quando não acorda bem, acorda de mau humor. Igreja é feita de gente. Então, quando você por acaso se frustrar com alguma coisa, ou se decepcionar com alguma coisa com o irmão dentro da igreja, entenda isso. Pratique o perdão, libere o perdão. Não carregue mágoa, não, porque nós vamos, infelizmente, frustrar uns aos outros nessa caminhada. Às vezes você vai lançar sobre alguém uma expectativa e não será correspondido. Em nome de Jesus,
Fala: Senhor, eu libero perdão, fiquei triste. Procure o irmão e acerte. Não é isso que o pastor ministrou aqui na hora do dízimo? O que a palavra do Senhor nos orienta? Se houver alguém, se você souber de alguém que tem alguma coisa contra você, vai lá e conserte. Vai lá: meu irmão, me perdoe. Nossa, eu fiquei triste aquele dia com aquela coisa que você fez comigo, mas eu já liberei perdão, mas eu quero te abraçar e dizer que eu te amo. E vamos continuar caminhando junto. Isso é a igreja do Senhor. Isso é a família de Deus. Ama, aquele que ama de verdade realmente chora. Chora com aquele que está chorando, se alegra com aquele que está se alegrando, anda mais uma milha, ou seja, é tolerante, tem paciência, realmente oferece o consolo para aquele que está num momento de abatimento. Esse amor, ele não é fruto de uma experiência emocional, querido. Isso é fruto de uma decisão do coração. Esse amor não é um amor emotivo, que quando está tudo bem, estamos louvando, eu abraço meu irmão, eu digo que amo. Não, é uma decisão interior de amar de uma maneira genuína. Esse amor é aquele amor que capacita o crente a amar aqueles que não são amáveis. Tem pessoas que não são amáveis, mas esse amor aqui, ele nos capacita a isso, a amar até mesmo aqueles que não são amáveis. Tem gente que é fácil demais de amar, tem gente que a gente não precisa de fazer força nenhuma para amar, que é tão bom, é tão fácil de lidar. Tem gente que é um pouco mais difícil. A gente exerce ou a gente manifesta esse aspecto do fruto do Espírito, do amor, é justamente exercitando nessa hora, amando aqueles que às vezes não são tão amáveis. Um outro aspecto que nós vemos aqui, a segunda característica é algumas versões vão dizer gozo, outras vão dizer alegria. É alegria é o contentamento, o júbilo, realmente o regozijo. É aquilo que deve constituir a atmosfera da vida do cristão. Uma alegria genuína, constante. A alegria aqui ela é mencionada em um contentamento em Deus, querido. Essa alegria é um contentamento em Deus. Ela não está relacionada com o triunfalismo que por vezes nós vemos sendo pregado em algumas igrejas ditas evangélicas, um triunfalismo que diz que para você realmente ser alegre, feliz, você deve receber da parte de Deus bênçãos materiais, vai estar caracterizado uma vida de alegria por ter uma casa, uma nova, um carro do ano, bens materiais, ter uma saúde plena, ter vida plena, ter uma saúde, uma robustez. Felizmente muitos têm pregado isso, mas eu quero dizer que isso é engano do diabo. Isso é engano do diabo para poder aprisionar a mente das pessoas, para aprisionar, porque a alegria verdadeira, ela é uma alegria em Cristo, porque só provém dele, e é nele, é na presença dele, é que nós temos realmente essa alegria. E por que eu disse que isso é uma mentira do fundo do inferno? Porque isso não tem base bíblica, esse triunfalismo. Porque o que o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse a respeito de viver nessa terra? No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. E o apóstolo Paulo, inspirado nessa mesma verdade dita por Cristo, lá em 1 Coríntios 15, 19, ele vai dizer que aquele que espera em Cristo, somente nessa vida, ele é o quê? O mais miserável dos homens. Ou seja, aquele que coloca em Cristo a expectativa de que ele vai viver uma vida larga e uma vida boa aqui, ele está se enganando a si próprio, e ele é o mais miserável. Por quê? Porque essa realização nunca vai acontecer, nunca, porque aqui nós enfrentamos problemas. A gente mata um leão e deixa outro amarrado para o outro dia, e vai vendo, e Deus vai dando graça. Há tempos de bonança? Glória a Deus por isso. A vida é só tristeza? Não, a vida é uma bênção, viver é uma bênção, viver é uma maravilha, é um privilégio de Deus, mas de vez em quando vem tempestades, mas e aí, nesses momentos de tempestade, a vida perde o sabor, ela perde a cor, e é justamente a manifestação desse fruto aqui, ela é evidenciada nessa hora, porque não depende dessas coisas. A minha alegria, ela está baseada em
Cristo, é por eu ter Cristo na minha vida. Ele trouxe sentido para a minha vida, ele trouxe um norte. Eu vivia perdido, rodando como barata, sem rumo, sem uma direção. Cristo deu sentido, Cristo colocou as minhas emoções no lugar. Eu era desequilibrado nas minhas emoções, Cristo me ajudou a entender isso e a trazer paz no meu coração. Cristo é o agir do Senhor que promove isso nas nossas vidas, querido. Seja qual for a situação que o cristão enfrenta, essa alegria, ela permanece no seu coração. Essa alegria é uma marca, como se fosse um carimbo genuíno. Crente chora, chora. Crente enfrenta tribulação, enfrenta. Crente padece nesse mundo, padece. Nós vemos cristãos, vemos aqui o vídeo a respeito lá da África. Quantos irmãos vivem em países desse mundo, gente como a gente, que tem as mesmas emoções que a gente, mas que por amar Jesus, por professar a fé nesse livro aqui, na palavra do Senhor, é perseguido, é torturado, tem os filhos aprisionados. Imagina só isso, que sofrimento, Mas esses irmãos vivem uma vida de angústia? Vai perguntar, vá olhar na história da igreja. Todas as vezes, ou em todos os lugares, em todos os momentos onde houve perseguição a cristãos, o que aconteceu com o cristianismo? Ele encolheu? O cristianismo murchou? Não, querido. O cristianismo, ele cresce, ele se espalha ainda mais, porque a verdade que é Cristo traz um real sentido para a vida. Você não vai ver em países onde há perseguição o evangelho reduzindo, o evangelho deixando de existir, não. Mas por que então que essas pessoas colocam a vida em risco? Porque elas entendem que a alegria verdadeira está em Deus, não é nas coisas, não é nas coisas e nem nas pessoas. Ter bens materiais é uma bênção? É uma bênção. Ter pessoas para relacionar é uma bênção? É maravilhoso, é bom demais, mas o que traz realmente o real sentido de alegria na nossa vida é unicamente Cristo. Nos momentos de tristeza, lutas, a alegria do Senhor é que é o que? A nossa força. Neemias disse isso, a alegria do Senhor é que é a nossa força. Tudo deve ser regado pela alegria, querido. E outras passagens o apóstolo vai dizer a respeito disso, Filipenses 4,4, ele vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Em 1 Tessalonicenses 5,16, regozijai-vos sempre. Ou seja, consegue perceber o tempo verbal? Todos eles estão no imperativo. Ou seja, não é uma opção, é uma ordem a ser cumprida. Alegre-se no Senhor. Entenda que a alegria da sua vida é Cristo, querido. Coloque nele a sua confiança e o seu contentamento. Contente-se com Cristo. O resto, meu querido, vai sendo bênção, vai sendo coisas que vão agregando na nossa vida, mas a alegria verdadeira só provém de um lugar, só provém do alto. Uma vida cristã sem essa alegria não é plena. Não é plena. Jesus Cristo, ele disse que veio para nos dar vida. João 10,10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu porém vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante é uma vida plena, e ela só é possível por meio desse contentamento no Senhor, uma alegria constante na presença do Senhor. O verdadeiro cristão tem motivos de sobra realmente para poder ser alegre sempre, ter alegria sempre. No Novo Testamento, esse verbo alegrar-se, ele é repetido 70 vezes, e o substantivo alegria outras 60 vezes. Então nós vemos somente no Novo Testamento a grande ênfase que o Novo Testamento, que os autores vão nos mostrar ou vão nos orientar a respeito da verdadeira alegria, verdadeiro sentido para a vida do homem, é apenas Jesus Cristo. Não há outra coisa, somente o Senhor. Seguindo aqui, o terceiro aspecto do fruto do Espírito, ele vai dizer a paz. Paz é que certamente o que todos desejam, o que o mundo mais deseja, é paz, é paz. Mas infelizmente o mundo ele não sabe onde encontrar essa paz, porque essa paz verdadeira, ela decorre de Cristo. A palavra no grego aqui refere-se fundamentalmente a uma paz com Deus. É uma paz, assim como a alegria é a alegria em Deus,
o verbo no original grego aqui, quando foi escrito pelo apóstolo, traz o sentido de uma paz acompanhada de algo, uma paz que está junto de alguma coisa, que decorre de estar junto de alguma coisa, que é justamente Deus, uma paz com Deus. Essa paz ela foi conquistada na cruz do Calvário, através do sangue de Jesus Cristo, que redimiu os nossos pecados, pagou o preço da nossa condenação e nos permitiu reconectar com Deus. E agora, com Deus, nós realmente podemos ter tranquilidade, podemos descansar o nosso coração. Quem possui essa paz descansa em Deus, querido. No meio das tribulações da vida, ele confia de que o Senhor está no controle do seu barco. Os vendavais vêm, as tempestades elas acontecem, passa uma, mas a gente de repente tem um tempo de bonança, e lá na frente às vezes a gente já consegue, como a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, vai surgindo, vai vindo e vem uma tempestade. Ou às vezes elas nos pegam de surpresa, chega de repente, sem avisar, sem a gente perceber, chega uma grande tempestade. Sabe, mas o cristão verdadeiro, nesse momento, ainda assim, ele consegue ter paz do Senhor no seu coração. Porque ele olha para o alto. Deus está no controle. O vento está soprando. Não, mas Deus está no controle. Não, Ele é o meu Pai. Eu tenho certeza que Ele cuida de mim. Eu tenho certeza que Ele vai prover tudo o que eu necessito. Não, Deus está no controle. E aí a gente vai declarando isso, a verdade, vai fortalecendo a nossa fé e a gente vai conseguindo descansar no Senhor. Apesar da tribulação estar acontecendo, dos vendavais estar fazendo o maior estrago do lado de fora, a gente pode descansar. Deus está no controle. Essa paz é muito mais do que um estado passivo. Se você abrir o dicionário, o Google, e escrever o que é paz, ele vai te responder: paz é ausência de guerra. Paz é ausência de guerra. Esse é o significado da palavra paz, ausência de guerra. Mas essa paz aqui com Cristo, ela independe desse estado, mesmo que temporário, de tempestade, mesmo que temporário de problema. Ou seja, até mesmo nos momentos da dificuldade, a gente pode ter realmente paz no Senhor. Essa paz, ela provém, como eu disse, da fé, da confiança depositada e colocada no Senhor. João capítulo 14, verso 27, o Senhor Jesus vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração. Descansa no Senhor, querido. Descansa no Senhor. O homem ele precisa de Cristo para poder ter paz, para deixar-se revestir realmente dessa paz que é garantida pela palavra do Senhor. Filipenses 4:7, o apóstolo Paulo vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz que excede o entendimento, a paz que o mundo não pode dar. Não pode dar, não tem onde comprar essa paz, é somente na presença do Senhor. Nele a gente encontra refúgio, abrigo, proteção, provisão, tudo que nós precisamos. E Ele aquieta a nossa alma, e Ele realmente nos faz descansar. Estes três primeiros aspectos aqui, como eu disse, do fruto do Espírito, trata-se do nosso relacionamento, principalmente do nosso relacionamento com Deus. Seguindo aí, ele vai trazer agora outros três que tratam do nosso relacionamento interpessoal. Ele vai falar o quarto aspecto aí, a longanimidade. Longanimidade significa um ânimo longo, sabe, uma firmeza de ânimo, significa também coragem. Uma pessoa que é tardia, por exemplo, em irar-se, é uma pessoa que tem um ânimo longo. Quando alguém lhe faz mal, o longânimo, ele não é ávido a responder, a pagar na mesma moeda. O longânimo não é aquele que guarda rancor no coração e fica maquinando uma forma de retaliação. Não, o longânimo, mesmo que haja possibilidade de vingança, o longânimo é aquele que perdoa, é aquele que entrega nas mãos do Senhor, é aquele que reconcilia, é aquele que tolera. Essa é uma característica do longânimo. Não se abala também com as investidas do diabo, porque ele tem coragem,
porque ele crê no Senhor, ele crê no livramento do alto, ele não se abala quando o inimigo vem tentar criar oposição. E todas as vezes que o Senhor, às vezes, ele te desperta para edificar, ou para construir, ou reconstruir alguma área da sua vida específica, você vai enfrentar oposição. O diabo, querido, a satisfação dele é o caos, é a ruína. Só que Deus não tem compromisso com o caos. Nosso Deus não é Deus de caos. Nosso Deus é Deus de vida, é Deus de bênção. Então, entenda isso. Todas as vezes que você tentar reconstruir coisas na sua vida, seja na sua área espiritual, seja qualquer área da sua vida, que você vê que as coisas estão desajustadas, e que você decidir se levantar, firmar-se na palavra do Senhor para reorganizar alguma coisa na sua vida, entenda, o diabo vai se levantar e fazer oposição. O diabo não está satisfeito com o sucesso e nem com a bênção de Deus na vida de ninguém. Ele quer que a pessoa continue prostrado, amarrado, aprisionado, com os pés atolados na lama, agarrado na vida. É isso que ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus Cristo vem para dar essa vida em abundância. Então, quando você enfrentar essa oposição, em nome de Jesus, se levante e se fortaleça no Senhor, e não abra mão da vitória na sua vida. Você pode dizer amém? Não abra mão. Não se derrete. O longânimo, ele é aquele que não se derrete com as tribulações da vida. Ao contrário, ele se mantém sempre firme e constante, crendo no Senhor. Como eu disse, citei João 16:33, o Senhor Jesus dizendo: essas coisas tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. E é interessante que todas as vezes que você vê na Bíblia a palavra aflição, problema, sempre na sequência, a palavra do Senhor vai nos trazer a orientação que nós devemos ter ânimo. Bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por que a Bíblia não disse para ter fé? A fé não move montanhas? Por quê? No mundo tereis aflições, tem de fé. Por que Jesus não disse isso? Já parou para pensar? O que é a ausência de ânimo? O desânimo. E o que uma pessoa desanimada faz? Nada. O desanimado ora? Não. O desanimado lê a Bíblia? Não. O desanimado se levanta para enfrentar as situações? Não. O desanimado, ele fica paralisado. O desanimado não progride. Vamos? Não, estou desanimado. Agora, o animado, o que ele faz na hora que vem o problema? Ele se prostra diante do Senhor, ele bate o joelho no chão e vai orar. Deus, o problema está grande, mas eu me fortaleço no Senhor. Sabe, Deus, o problema está grande, mas eu creio em Ti. Deus, o problema está grande, mas eu confio que o livramento vem do alto. O Senhor é Deus de poder, o Senhor é Deus no céu e na terra, o Senhor opera milagre. E aí ele vai se animando, esse animado ele vai buscando, ele não fica acomodado, ele se levanta. Agora, o que é a minha parte fazer? Porque maná só caiu do céu também uma vez, e não vai cair de novo. Então é trabalhar, então eu vou trabalhar, vou pôr a mão no arado, vou fazer a minha parte, mas aquilo que compete a Deus, Deus vai fazer. Então o animado, querido, por isso que a palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, tende ânimo, ânimo para buscar, para invocar o nome do Senhor, para fazer a sua parte, para arregaçar as mangas e ir para frente. É isso, é prosseguindo na caminhada, e o Espírito Santo vai nos encorajando. Por isso que o longânimo, o ânimo longo, é um desses aspectos da virtude, do fruto do Espírito. Porque quem está aliançado, apegado com o Senhor, o Espírito Santo está fluindo no seu coração, vai enfrentar choro? Vai ter problema? Vai, mas ele é apegado no Senhor, ele vai se fortalecendo na palavra e vai prosseguindo na caminhada da fé. E vai rompendo, e vai indo adiante. É uma virtude que devemos desenvolver, deixar o Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo vai produzindo na nossa vida e correspondendo a esse agir dele. O quinto aspecto vai ser a benignidade.
significa uma bondade, uma brandura. Lá a palavra original do grego vai traduzida para benignidade, revela uma característica de uma pessoa realmente gentil, uma pessoa bondosa, uma pessoa que tem um trato bom para com os outros. Uma pessoa benigna realmente é uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que trata bem, uma pessoa que se compadece com as fraquezas dos irmãos, uma pessoa que tem temperança nas suas palavras, sabe? Uma pessoa que é dócil no falar, mas não é dócil no sentido de ser bobo, que tem uma palavra boa, que tem uma palavra temperada pelo Espírito Santo de Deus, sabe? Que tem uma palavra acertada, uma palavra certa na hora certa, que alguém lhe taca uma pedra, mas ele não devolve uma pedra, ele devolve aquilo que ele tem dentro dele. E se dentro dele tem o amor, se dentro dele tem essa bondade no seu coração, ele não vai devolver uma pedra, ele vai devolver uma flor, ele vai devolver aquilo que está dentro do seu coração. Sabe, querido, essa é uma marca, uma evidência. Sabe, palavras temperadas, não usam um linguajar obsceno, um linguajar torpe, porque dos seus lábios, eu repito, vai sair algo de bom, algo de bom. Realmente devemos procurar desenvolver isso nas nossas vidas. Efésios 4:32, o apóstolo vai dizer, nessa mesma carta, lá na carta aos Efésios: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Seguindo aí na sequência, o próximo aspecto do fruto do Espírito, ele vai dizer a bondade. Significa uma qualidade de ser bom, realmente uma pessoa de boa índole. Uma pessoa, é aquele que suporta injúrias, com paciência, com mansidão. É aquele que realmente, com a graça do Senhor, sabe, ele devolve bondade, mesmo quando a reciprocidade não é verdadeira nesse sentido. Mesmo sendo pecador, ele age de uma maneira correta, dando um bom testemunho, sabe? É uma pessoa bondosa, é uma pessoa que corrige, é uma pessoa que disciplina, é uma pessoa que orienta, mas orienta o próximo em amor. Se compadece, consegue enxergar o erro do irmão, orienta, sabe? Aconselha, mas isso tudo em amor, porque entende o valor da pessoa. Cristo morreu por todos nós na cruz do Calvário. O sacrifício foi para todos, foi por todos nós. E Deus não tem filhos prediletos. Então, se eu vejo o meu irmão em algum momento afastando dos princípios da palavra, com amor eu devo exortá-lo, com amor eu devo adverti-lo, falar: querido, vamos aqui, o caminho é um pouco para cá, deixa essas coisas aí, deixa esses negócios, se você seguir por aqui, você vai se afastar do caminho do Senhor. Vamos pular de cá. O Senhor tem o melhor para você, para a sua casa. Não saia debaixo da mão do Senhor. Debaixo da mão do Senhor você está com Ele. Se você sai debaixo dela, você está sem Ele. O caminho do justo o Senhor conhece, mas o caminho do ímpio, que diz lá em Salmo 1, verso 8, o caminho do justo o Senhor conhece, mas o caminho do ímpio perecerá, porque Deus não tem aliança com ele. Deus está aliançado com aqueles que estão debaixo da sua onipotente mão. É uma virtude que realmente convém ao cristão desenvolver, a bondade, o fruto do Espírito. Agora, algumas atitudes consigo mesmo. Ele vai dizer aí a sétima característica, fidelidade. Fidelidade significa também lealdade. É algo que a gente tem que desenvolver, querido. É uma virtude de uma pessoa que é confiável, uma pessoa que você pode dar crédito à palavra dela, porque ela fala a verdade, ela é confiável, ela é leal, ela não falha, ela não é no sentido de que não vai errar, mas ela não falha nos propósitos. O propósito sempre é um propósito bom, o propósito sempre é um propósito alinhado à palavra do Senhor. É uma pessoa leal, é uma pessoa verdadeira, alguém que é um amigo próximo, confidente, alguém que realmente se apoia, que repreende também quando está, repito, afastando do caminho da verdade. Sabe, isso é uma pessoa leal. É fiel, benigno, é bondoso. Acima de tudo, alguém assim não é fiel somente ou leal ao próximo. Em primeiro lugar, ele é leal a Deus. Uma pessoa, esse fruto do Espírito, ele é manifesto nessa lealdade, não somente em relação ao próximo, mas em primeiro lugar, antes de tudo, a Deus, à palavra do Senhor, aos princípios do Senhor.
sabe, realmente é de um extremo valor. Devemos seguir o exemplo de lealdade, por exemplo, que a Bíblia registra lá no livro de Jó. Jó é um exemplo de lealdade registrado para nós. Um momento de dificuldade, um momento de grande tormento, não negou o Senhor, permaneceu firme apesar de um problema insolúvel aos seus olhos. A gente sabe o final da história, mas Jó não sabia o final da história. Ele, na sua cabeça, morreria naquela situação de penúria que ele estava. Mas ainda assim, naquela penúria, ele estava dando glória a Deus. Ele está falando, não, eu não vou negar o Senhor. Deus é Deus. Nu eu vim para esse mundo, e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus por tudo. E Deus viu isso. E Deus sabia, Deus conhecia o coração de Jó. Sabe, é um grande exemplo realmente de lealdade. Deus o abençoou, a Bíblia diz, de uma maneira multiplicada em razão dessa lealdade ao Senhor. Nós vemos também outros exemplos, Moisés, Davi, Daniel. Olha só, Davi, apesar de ser um homem que pecou, mas a Bíblia vai dizer que ele é um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, alegrava o coração de Deus. Sabe, realmente não significa ausência de erros, de falhas, querido, porque nessa caminhada a gente vai falhar, a gente vai errar. Como eu disse lá no início, a gente tem que ter um coração sempre perdoador com aqueles que falharem conosco, sempre perdoador, sabe, porque a gente vai errar. Mas o que importa é essa lealdade e essa fidelidade, acima de tudo, a Deus e aos nossos irmãos, para abençoarmos e sermos abençoadores. Vai falar aqui também, um outro aspecto, é o da mansidão. Refere-se a um sentimento contrário à briga. O princípio é esse, o significado é esse. Uma mansidão aqui no tratarmos, sabe, os irmãos com cordialidade, sabe, de ter uma brandura, somos capazes aí de repreender sem rancor, sabe, de debater sem intolerância, de enfrentar a verdade sem ressentimento, sabe, de irar-nos, mas sem pecar. Isso é a mansidão, isso são frutos da mansidão. Mesmo quando tem razão, tenta de uma forma pacífica mostrar o melhor caminho, mesmo quando tem a razão. Mesmo quando tem razão, mas prefere a conciliação, prefere realmente ser um agente de paz, um agente pacificador, sabe, é um fruto que a gente tem que desenvolver na nossa caminhada. Meu Deus, que onde eu pisar os meus pés, eu leve paz, eu não seja alguém briguento. Está vendo porque é incompatível uma característica de alguém briguento com ser filho de Deus? Porque uma das marcas do Espírito Santo na nossa vida é justamente essa mansidão. E agora, entenda uma coisa, ser manso, eu repito, não significa ser bobo. Jesus era manso? Era. Jesus era, e Jesus foi um homem manso demais, porque o pessoal implicava com ele, o pessoal vigiava ele com lupa, 24 horas, os inimigos tentavam o acusar e passar rasteira nele 24 horas, o tempo todo. Mas Jesus era manso. Mas Jesus era bobo? Não, tinha uma palavra acertada, falava com firmeza, mas com brandura e com amor, orientava, admoestava, mas com firmeza, brandura e amor, querendo o melhor para a vida daqueles com quem ele falava. Assim também nós devemos deixar o Espírito Santo desenvolver isso na nossa vida, querido, essa característica dessa mansidão. O último fruto aqui, ou o último aspecto do fruto do Espírito, vai ser domínio próprio. Domínio próprio. Ele vai dizer aqui, essa palavra ela significa realmente um autocontrole, sabe, um domínio dos propósitos, um domínio dos desejos, sabe, isso é a maior conquista que se pode obter nas nossas vidas, é desenvolvermos isso, deixarmos o Espírito Santo desenvolver isso na gente. Ter o domínio dos seus desejos, querido, e ações requer uma intervenção divina, porque por a gente mesmo a gente não consegue, não. Por a gente mesmo a gente não consegue, porque eu repito, dentro de nós tem um DNA maligno, o DNA do pecado lá de Adão, que é passado de geração a geração, sabe? E esse DNA
do pecado, ele pende a nosso coração a fazer coisas contrárias ao princípio da palavra do Senhor, a termos desejos interiores contrários à obra do Espírito. E todos nós padecemos disso. Temos desejos, a Bíblia vai chamar de concupiscências, que são esses desejos diferentes. Um vai ser mais atraído pelo dinheiro, o outro vai ser mais atraído pela área da sexualidade, o outro, seu ponto fraco vai ser a língua. Todos nós vamos ter as nossas fraquezas, e são essas áreas que nós devemos trabalhar para subjugá-las ao Espírito Santo, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, subjugarmos, mortificarmos essas áreas e vigiarmos. É muito difícil domar realmente os nossos instintos. É muito difícil domarmos os nossos instintos. É só com a ajuda do Espírito Santo, querido. É só realmente buscando o Senhor. O cristão maduro, ele resiste à oposição do mundo, à oposição que vem de fora, e à sedução da sua carne, aquela que vem de dentro. A sedução da carne é do coração, parte de dentro de nós. A oposição, aquilo que o mundo faz conosco, essa oposição, essa resistência, ela está do lado de fora. O cristão maduro resiste a isso, mas ele também tem uma guerra interior, como eu disse lá no início, da carne contra o Espírito, essa concupiscência, esse desejo realmente de fazermos coisas. Por isso devemos subjugar os nossos desejos ao Espírito Santo do Senhor. Ter domínio próprio é deixar a vontade ser controlada pelo Espírito Santo, querido. E isso a gente só consegue a partir de quanto mais nós vamos nos aproximando do Senhor e deixando o Espírito Santo ocupar a nossa mente, ocupar o nosso coração, ocupar. E o apóstolo, ele termina logo na sequência, no verso 23, dizendo que contra essas coisas não há lei, contra essas coisas não há oposição, contra essas coisas não há qualquer tipo de proibição. Ou seja, o fruto, esses 9 aspectos do fruto, eles na verdade têm que ser impulsionados na nossa vida, eles têm que ser desejados, eles têm que ser procurados, porque só vai promover o bem, é bênção do Senhor, nenhuma proibição existe. Agora, como que é possível conquistar isso? Aí do versos 25 e 26, do 24 ao 26, ele vai dizer, 24, que é crucificando a carne. E os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificar a carne. Está aqui a chave. O crente não está mais agora sob o domínio da carne, porque ele coloca ela aos pés da cruz do Senhor todos os dias. Todos os dias esses desejos do coração, querido, é o desafio nosso, trazermos até o altar do Senhor e falar: Deus, está aqui, eu estou com vontade de fazer, está aqui, mas estou deixando diante do Senhor. Espírito Santo, me ajude a me dominar, me ajude, Senhor, a me dominar. Guarda o meu coração, guarda meus olhos, guarda os meus lábios, meu Deus, guarda, me ajuda. Eu quero andar de uma maneira acertada realmente com o Senhor. Quando recebemos Cristo como nosso Salvador, nós temos um auxiliador agora, querido, que é o Espírito Santo, que está conosco todos os dias. Contudo, eu repito, essa decisão, ela tem que ser diária, diariamente, entregarmos, colocarmos aos pés da cruz esses nossos desejos e concupiscências, que tanto nos atraem, e às vezes a gente é ávido para poder olhar na vida dos nossos irmãos e achar que porque eu não tenho o defeito do outro, eu sou melhor do que ele, ou o outro é fraco demais. Na verdade, querido, ou de um outro aspecto, agora um olhar de vitimismo, eu olhar para a vida do outro que não tem a concupiscência que eu tenho e achar que eu sou o mais miserável dos homens e que o outro é melhor do que eu. Não. Todos nós somos iguais. O nosso DNA é o mesmo. Eu digo, na nossa formação, na nossa constituição. A gente só difere no CPF. O resto é tudo igual. Tudo igual. Essa maldade dentro do coração, os desejos, as concupiscências, todos nós padecemos disso. Então não se coloque como vítima desses desejos.
Não se puna por causa disso. Na verdade, você precisa de ter uma postura proativa, de todos os dias apresentar isso ao Senhor. Fala: Espírito Santo, me ajude nessa caminhada, me ajude a dominar, meu Deus, esses desejos do meu coração e a andar de uma maneira alinhada, andar. Por isso que no verso 25, ele vai dizer: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O viver no Espírito aqui, ele traz o significado da aceitação de Cristo como seu Senhor e Salvador. O dia que eu recebi a Cristo, agora eu passo a integrar a família do céu, a família de Deus. Eu fui salvo em Cristo Jesus. Se eu morrer, se eu fechar os meus olhos, imediatamente eu estou na glória. Agora quem vive em mim é Cristo. Eu vou para o céu. Traz o sentido da salvação, o viver em Cristo. Agora, o andar em Espírito é a continuidade da caminhada cristã, que é necessário haver nessa caminhada o quê? Santificação. E a santificação é uma obra que quem opera em nós? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito que vai, eu repito, convencer do pecado, da justiça e do juízo. E sem santificação, o que é que diz o escritor aos Hebreus? Ninguém verá a Deus. Ninguém. Por isso que se vivemos no Espírito, se vivemos em Cristo, se recebemos o Senhor, agora andemos em Espírito, andemos juntamente com o Senhor. E isso, querido, como é que isso é evidenciado, pastor? Através da correspondência com o Espírito Santo do Senhor. Eu me lembro lá da visão que o Senhor deu ao profeta Ezequiel, no capítulo 40, onde um anjo do Senhor chama Ezequiel para uma caminhada e eles começam a entrar dentro de um rio, aquela visão do rio, onde aí o anjo mede 100 côvados, e eles caminham naquele rio e a água está nos tornozelos, aí eles caminham uma outra medida, a água passa a estar nos joelhos, caminham mais uma outra medida, está nos lombos, caminha mais uma outra medida, e a água agora o profeta já não podia andar, ele tinha que nadar, porque não conseguia mais andar, não dava pé mais para ele caminhar. É aquele rio lá, que está representado em Ezequiel 40, aquele rio, ele representa o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque aonde aquele rio passa, o profeta vem dizendo que traz vida. Tudo que estava morto ao redor, aquele rio começa a produzir agora vida, a trazer transformação, edificação, vida onde havia morte. E isso é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Quantas pessoas chegam para o Evangelho ou para a família de Deus com a vida totalmente destruída e arruinada? Quantos, de repente, essa foi a sua história, que chegou, que recebeu a Cristo no momento que a sua vida estava uma completa ruína, e aí o Senhor começa a edificar, vai edificando, e depois, anos, você olha para trás e nem acredita o tamanho da obra que o Espírito fez na sua vida. E por que esse rio é a representação também do Espírito Santo de Deus? Porque o profeta ele tinha que corresponder. Lá o anjo ele não arrastou o profeta. O anjo não amarrou uma corda no profeta e estava trazendo ele à força para dentro do rio. Não, era uma correspondência dele ao Espírito Santo. À medida que ele foi correspondendo, ele agora começou a experimentar mais de Deus na sua vida. E é assim, querido, quanto mais você corresponder ao agir do Espírito Santo de Deus na sua vida, mais você vai experimentar desse agir dele. E mais os aspectos desse fruto serão evidentes na sua vida. Amém, meus queridos? Em nome de Jesus, eu gostaria de te convidar a ficar de pé e você fazer essa oração. De repente, olhando para isso daqui, você se questiona de algumas coisas. Meu Deus, eu preciso de trabalhar tanta coisa no meu coração, Senhor. Essa palavra, querido, ela não é uma palavra de desânimo. Essa palavra é uma palavra de ânimo. É uma palavra para dizer, você não está sozinho. Você não precisa de andar sozinho. Você que é salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, o Espírito Santo de Deus está à sua disposição, querido. O Espírito Santo está à sua disposição como um ajudador,
como aquele que vai te pegar pela mão, como pegou o profeta e falou: vamos caminhar juntos. E aí você vai caminhando, correspondendo ao agir do Espírito Santo na sua vida e vai experimentando mais dele. Em nome de Jesus, apresente diante do Senhor agora o seu coração. Fala: Senhor, eu quero mais de Ti na minha vida. Deus, eu quero que na minha vida o fruto do Senhor, os aspectos do fruto do Teu Espírito sejam mais evidentes. Sejam mais evidentes. Eu quero, meu Deus, dar mais liberdade ao Senhor. Querido, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Você é a Bíblia de que pessoas que não conhecem a Cristo estão lendo. É a sua vida, é o seu exemplo. Por isso que o fruto, ele deve estar evidente, ele não pode estar escondido. Ele deve ser evidente para que os outros vejam essas marcas de Cristo. Por isso que o título dessa aula é a marca do cristão. As marcas, esses aspectos do fruto do Espírito são as marcas que nós devemos ter na nossa vida, para que os outros olhem para nós e vejam: está ali um homem de Deus, está ali uma mulher de Deus, e assim a gente vá sendo influenciador na vida dos outros, sendo bênção na vida das pessoas. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra nessa manhã, que é um desafio para nós. Meu Deus, é um desafio, porque em nós milita, como o próprio apóstolo disse, a maldade, milita, meu Deus, as obras da carne. Meu Deus, mas em nome de Jesus, nessa manhã, obrigado pela Tua palavra que diz que nós temos um ajudador conosco. Nós temos o Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós temos o Espírito, meu Deus, que nos encoraja a perseverar na caminhada. Nós temos o Espírito que traz paz no nosso coração e que nos enche de ânimo na hora que estamos desanimados. Meu Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a correspondermos à obra do Teu Espírito nas nossas vidas. Meu Deus, não nos deixe ficar passivos. Meu Deus, não nos deixe ficar indiferentes. Em nome de Jesus, que toda indiferença seja quebrada nessa manhã, em nome de Jesus. Toda indiferença ao agir do Espírito Santo, que tem orientado, que tem admoestado, que tem trazido o alerta: olha, você precisa mudar isso aí na sua vida, deixe isso, se aproxime do Senhor. Meu Deus, não nos permita, em nome de Jesus, sermos indiferentes a esse chamado do Senhor. Meu Deus, mas nos dá um coração sensível à voz do Teu Espírito Santo. Meu Deus, e que todos os dias nós venhamos decidir crucificar as obras da carne, entregar diante da cruz de Cristo os nossos desejos e concupiscências, meu Deus, para que a obra do Espírito no nosso coração seja constante, meu Deus, e produza o fruto, meu Deus, para sermos abençoados e sermos abençoadores por onde andarmos. Eu lhe peço, Espírito Santo, completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos, com sinais e prodígios, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Senhor, entregamos a Ti também o restante do nosso dia. Lhe pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, nos dê um domingo de paz, de alegria, e que à noite a gente possa estar aqui para louvarmos e engrandecermos o santo nome do Senhor, que eu repito, é Deus no céu, acima de tudo. Não há Deus como o Senhor, é Deus na terra, porque o Senhor tem o controle, o domínio dela, e Deus, e é Deus também no nosso coração, porque nós nos rendemos ao Senhor e declaramos que o Senhor é o nosso Pai. Despede-nos em paz, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua casa, meu querido, hoje e para sempre. Amém. Vá em paz. Deus